Olá! Nossa aula de hoje é sobre a contagem de Staphylococcus coagulase positiva. Então, Staphylococcus coagulase positiva nada mais é do que a espécie de Staphylococcus aureus. E qual que é a importância de a gente determinar Staphylococcus aureus em alimentos? A principal importância, então, é por conta da toxina estafilocócica que o Staphylococcus aureus tem a capacidade de produzir. Essa toxina ela é extremamente tóxica ao nosso organismo e o micro-organismo, então, ele se torna bastante patogênico por conta da formação dessa toxina. E o Staphylococcus aureus também nos dá uma visão geral da sanitização, da sanidade desse alimento em relação a preparo, a estocagem, a forma de manuseio desse alimento enquanto ele está sendo preparado. Por quê? Staphylococcus aureus, então, ele está presente nas nossas vias aéreas superiores, então é muito fácil contaminar o alimento, no momento do preparo com esse micro-organismo. Então, para a contagem de Staphylococcus em alimentos, a gente utiliza a técnica de plaqueamento em superfície. E para essa contagem, a gente utiliza um meio de cultura chamado Agar-Barr-de-Parker, ou ABP, mais conhecido pela sigla ABP. Esse meio de cultura é um meio base, então essa é a primeira aula que a gente vai precisar suplementar um meio de cultura, vai precisar adicionar outras substâncias após o processo de esterilização desse agar, para que ele tenha todos os nutrientes necessários para o crescimento daquele micro-organismo, certo? Então, o Agar-Barr-de-Parker, para determinação de Staphylococcus aureus, ele deve ser suplementado com uma solução de telurito de potássio a 1% e emulsão de gema de ovo. Por que essa suplementação? Então, o telurito de potássio, os micro-organismos, o Staphylococcus aureus, utiliza o telurito de potássio e o reduz a telureto e gera colônias bastante típicas, com coloração típica, com formato bastante típico, quando ele reduz o telurito a telureto. Por isso que eu preciso adicionar esse suplemento ao meio de cultura. E por que da adição de gema de ovo, como suplemento também do meio de cultura? Geralmente o Staphylococcus aureus utiliza a lecitina presente na gema de ovo e como o micro-organismo ele produz uma enzima chamada lecitinase, ele tem a capacidade de degradar a lecitina e isso vai gerar um halo, uma característica em volta da colônia típica de Staphylococcus aureus quando eu for fazer a leitura. Então esses dois suplementos, eles são importantes por conta disso, porque os micro-organismos eles vão se utilizar deles para gerar colônias típicas para que eu possa confirmar se é realmente Staphylococcus aureus no meu meio de cultura. E por que eu preciso suplementar o meio de cultura? Por que eu não posso adicionar tudo isso antes de levar o meio de cultura para a esterilização? Se eu levo a emulsão de gema de ovo para esterilização, eu posso coagular as proteínas, e modificar toda a composição da gema de ovo crua. Então eu não posso suplementar o meio de cultura antes de autoclavar ou antes de esterilizar esse meio de cultura. Por isso que eu adiciono somente após o processo de esterilização, tanto o telurito, porque o telurito eu preparo com água estéril, e a emulsão de gema de ovo também. Então, na aula prática, a gente vai ver como que faz a preparação desses dois suplementos, certo? Então, como a técnica é plaqueamento em superfície, eu preciso estar com o meio liquefeito, a base do meio ABP liquefeito, já líquido. Adiciono as quantidades necessárias para aquela quantidade de meio que eu preparei, tanto de telurito quanto de emulsão de gema de ovo, e eu já faço o plaqueamento desse meio de cultura. Então, deixo as placas previamente prontas para que eu possa começar a minha análise. Então, placas prontas, meio solidificado sobre a placa, eu posso partir para a diluição da minha amostra. Então, sempre lembrando, 25 gramas da amostra para 225 ml para eu obter a diluição 10 a menos 1. E diluições subsequentes com 1 ml sempre da diluição anterior, certo? Então, preparadas todas as diluições,
eu vou para o plaqueamento desse micro-organismo. Então, eu vou pipetar dentro daquelas placas que já estão com o meio previamente solidificado, 0,1 ml da diluição correspondente. Então, na placa 10 a menos 1, 0,1 ml da diluição 10 a menos 1. Da 10 a menos 2, 0,1 ml e assim para 10 a menos 3 e 10 a menos 4. Feito isso, eu vou para espalhamento dessas colônias, desse inóculo, né, sobre o meio de cultura. Então, eu faço espalhamento com a alça de Drygalski, sempre partindo da diluição 10 a menos 4 para 10 a menos 1, como a gente já sabe por quê, né, de partir da 10 a menos 4 para 10 a menos 1. Esses micro-organismos, então essas placas, né, para eu fazer a contagem de Staphylococcus aureus, essas placas, então, elas vão para a temperatura, para a estufa, né, para serem incubadas a 35 graus por 24 horas. Então, eu deixo na estufa por esse tempo, nessa temperatura específicos, e após 24 horas eu faço a leitura. Se tiverem colônias típicas de Staphylococcus, vocês, como está descrito no roteiro da aula prática de vocês já sabem como são as colônias típicas, né? Então, se eu tiver colônias típicas, eu tenho que dar sequência à minha análise para confirmar realmente que aquelas colônias são de Staphylococcus aureus e não de outro tipo de Staphylococcus, certo? Então, o que eu faço? Então, de cada placa eu vou pegar 2 colônias. Então, de todas as placas, se tiverem colônias típicas nas 4 placas. Então, de cada uma delas, eu vou pegar 2 colônias bem isoladas. Eu raspo, então, essas colônias com o auxílio da alça de platina. E eu solto essas colônias, né? Coloco essa alça de platina que entrou em contato, que raspou essas colônias, em caldo BHI. Então, eu vou ter tubos de ensaio contendo 10 ml de caldo BHI e eu vou colocar essas 2 colônias em cada um dos tubos de caldo BHI. Uma colônia em cada tubo, certo? Então, se eu tiver 2 colônias típicas, né, na 10 a menos 1, eu vou ter 2 tubos de ensaio para confirmação, né, da Staphylococcus aureus da diluição 10 a menos 1. E se eu tiver colônia típica na 10 a menos 2, na 10 a menos 3 e também na 10 a menos 4. Então, no total, eu terei 8 tubos de ensaio, porque eu tenho que pegar 2 colônias de cada placa que tenham colônias típicas, né? E de cada colônia eu tenho que fazer um tubo. Então, se eu tenho 4 placas, pegando 2 colônias, no final eu tenho 8 tubos contendo caldo BHI. Esses tubos com caldo BHI com as colônias, eles serão incubados a temperatura de 35 graus por 24 horas também, certo? Transcorridas as 24 horas, eu vou para a etapa de confirmação. Então, o caldo BHI é uma etapa intermediária entre eu ver que eu tenho colônias típicas e saber se realmente é Staphylococcus aureus. Então, depois de 24 horas que esses tubos com caldo BHI ficaram na estufa, eu tenho que fazer a confirmação se esse micro-organismo, né, que cresceu ali naquele caldo, ele tem a capacidade de coagular o plasma de coelho. Lembram o nome da nossa aula prática? Staphylococcus coagulase positiva. Então, o Staphylococcus aureus, ele coagula o plasma de coelho, ou seja, o sangue de coelho. Então, para eu confirmar que é Staphylococcus aureus, eu tenho que pegar de cada um dos tubos de BHI, eu vou fazer um tubo de hemólise, que é transferir 0,2 ml do meu caldo, né, do BHI, e adicionar a esses 0,2 ml de caldo BHI 0,2 ml de plasma de coelho em EDTA. Então, no final eu vou ter para cada tubo BHI um tubo de hemólise estéril. Então, se eu tinha 8 tubos de caldo BHI, eu vou ter 8 tubos para confirmar realmente se
o que cresceu ali no caldo BHI, né, é Staphylococcus coagulase positiva, certo? Então, 0,2 ml do caldo BHI mais 0,2 ml de plasma de coelho em EDTA, certo? Esses tubos, né, de hemólise, eles vão para a estufa também. Eles ficam incubados em estufa por um período máximo de 24 horas. Mas dentro desse período de 24 horas, eu tenho que fazer algumas leituras em tempos determinados, né? Então eu vou verificar esses tubos com 1 hora de incubação, com 2 horas de incubação, com 4 horas de incubação, com 6 horas, com 12 e com 24. E o que eu procuro nesses tubos de hemólise estéril? Eu procuro um coágulo, certo? Então, se eu tiver Staphylococcus aureus naquele caldo BHI que entrou em contato com o plasma de coelho, ele vai, aquele líquido, né, dentro desse tubo, ele vai coagular, vai formar como se fosse um coágulo mesmo. Então, ele fica gelatinoso. Então, eu verifico a partir de 1 hora, 2 horas, 4, 6, 12 e 24. Então, se em 24 horas não formou coágulo, é porque eu não tenho Staphylococcus coagulase positivo, ou seja, não tenho Staphylococcus aureus na minha amostra. Pode ser qualquer outra espécie de Staphylococcus, que a gente tem muitas outras, certo? Mas se eu tiver já com 1 hora de incubação, eu já tiver a formação do coágulo, confirma então naquele tubo que eu tiver a formação do coágulo que eu tenho Staphylococcus aureus presente ali. Então eu preciso fazer a confirmação de todos esses tubos, né? Todos precisam formar o coágulo para eu garantir então que eu estou tendo um resultado, né? Que eu estou dando um resultado positivo para Staphylococcus aureus. Olá! Nossa aula de hoje é sobre a determinação de Staphylococcus coagulase positivo em alimentos. Então, o que a gente vai precisar hoje para a determinação de Staphylococcus? A gente vai utilizar a balança, o homogeneizador do tipo Stomacher, e hoje vai ser o nosso primeiro meio de cultura que nós vamos suplementar. Então, a base do meio é o meio ABP, então a gente utiliza essa base, né? E a gente precisa suplementar, como eu já falei em aula teórica para vocês, com 2 suplementos. Então, a gente precisa do telurito de potássio, 1%, que já está aqui preparado em água estéril, e a gente vai preparar a emulsão de gema de ovo. Então, eu já tenho o meu ovo aqui, cru. Ele precisa ficar imerso, então, em álcool 70, né, durante 10 minutos. Então, eu preciso preparar essa emulsão a partir desse ovo. Com a utilização do quê? De água salina estéril. Então, eu já preparei essa água salina aqui, estéril, e eu vou utilizar água salina para a preparação da emulsão de gema de ovo, certo? A técnica que a gente utiliza para a determinação de Staphylococcus, né, para a semeadura de Staphylococcus, é a semeadura em superfície. Então, a gente vai precisar ter as nossas 4 placas de Petri já prontas, com o meio solidificado, para então a gente poder fazer a inoculação das diluições, certo? Da diluição 10A-1 até a diluição 10A-4. Então, como que a gente começa, né, essa análise? Por onde a gente deve começar essa análise para ficar mais fácil e mais rápido o nosso trabalho? Então, o nosso meio aqui, ele já está, a base do nosso meio já está liquefeita, já está numa temperatura adequada, para quê? Para que eu possa fazer a suplementação do meu meio. Então, eu começo com a suplementação desse meio. Por quê? Eu preciso que ele esteja suplementado, dispensado em todas as placas de Petri, com o meio solidificado, para daí, então, eu fazer, preparar, né, as diluições das minhas amostras e fazer o plaqueamento. Então, vamos começar pela suplementação do nosso meio. Vamos começar por onde? Pela preparação da emulsão de gema de ovo. Então, como eu já falei, o nosso ovo está aqui imerso em álcool 70, ele já está aqui há cerca de 10 minutos, e eu vou iniciar então a preparação
dessa emulsão de gema de ovo. O que eu preciso para a preparação da emulsão de gema de ovo, além do ovo? Então, vou precisar de um becker previamente esterilizado, um becker sem nada, né, limpo, previamente esterilizado, porque é aqui que eu vou preparar, né, então como a gente já está com o nosso meio, a base do nosso meio estéril, eu tenho que usar todo o material estéril para preparar esses suplementos também, certo? Então é aqui que eu vou preparar a emulsão de gema de ovo, então eu vou precisar, né, desse becker estéril, eu vou precisar de uma espátula aqui que já está embaladinha estéril. Vou precisar de uma colher para poder pinçar esse ovo, né? Tanto faz se ela tiver ou não estéril, eu só preciso pegar ele, né, com essa colher. A gente vai precisar de um outro becker também que não seja estéril para descartar a clara do ovo. Por quê? O próprio nome diz, é emulsão de gema de ovo, então a gente precisa separar a gema da clara desse ovo e a gente só vai utilizar a gema para a preparação da emulsão, certo? E a clara eu posso descartar, então a clara eu não vou utilizar, eu posso descartar ela. Então, e vamos precisar também de uma pipeta de 10 ml, né, previamente estéril, junto com bastão de vidro. Então aqui eu tenho um conjunto, pipeta e bastão de vidro. Então vamos começar, né, pela preparação dessa emulsão. Então eu deixo aqui a água salina já reservada. E a primeira coisa, então, eu preciso desinfetar a casca desse ovo. Ele já está ali no álcool 70. Com auxílio então da colher, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ovo, tentar escorrer o máximo de álcool possível e eu vou levar esse ovo à chama. Então eu não posso deixar o tempo todo sobre a chama. Por quê? Porque senão eu vou acabar aquecendo o interior e coagulando tanto a clara quanto a gema. Então eu tenho que passar esse ovo algumas vezes pelo fogo. Para quê? Para que a casca do ovo, né, todo o álcool que está na casca do ovo, ela seque. Muito cuidado no momento em que vocês estiverem com o ovo sobre o fogo e quando vocês retirarem para esperar secar. Porque o álcool 70, ele pega fogo, mas ele produz uma chama azulada, então como a chama aqui que está no bico de Bunsen. Então muitas vezes a gente não observa, não consegue ver facilmente essa chama. Então tome muito cuidado para não pôr a mão no ovo enquanto eu estou secando a casca dele. Posso rodar ele um pouquinho aqui, ó, para secar a parte que estava embaixo. Então o ovo já está totalmente seco e ele já está bem frio. Então agora, com o auxílio de uma espátula, né, com essa parte aqui, ó, da espátula, eu vou quebrar só a tampinha desse ovo. Para quê? Para eu conseguir ir tirando a clara e manter lá dentro só a gema, certo? Então eu começo fazendo uma incisão aqui na casca do ovo. Quebrando a pontinha aqui da espátula, eu vou quebrando a casca, fazendo uma tampinha. Sempre cuidem para não agitar demais o ovo, por quê? Porque senão eu quebro a gema e misturo ela com a clara, e essa não é a intenção, é eu separar totalmente a gema.
lembrando, a clara a gente não utiliza, né? Então eu posso descartá-la em um becker que não esteja estéril, certo? Então eu vou descartando com muito cuidado toda a clara do ovo. Então a clara já foi totalmente descartada, aqui dentro eu tenho só a gema. Então o nosso beckerzinho previamente estéril, eu vou colocar ele sobre a balança e vou tirar a tampa dele, né? Então aquele papel alumínio e o papel pardo que a gente tem sobre ele. Coloco e zero a balança, certo? Zerei a balança. Agora eu dispenso toda a minha gema lá dentro. Coloquei a minha gema, isso aqui eu posso descartar, então eu não vou mais utilizar. E eu anoto o peso, quanto deu de gema, quanto de peso tinha essa gema do ovo. Então aqui está marcando para mim 16,940 gramas. Então essa gema tem 16 gramas 940, certo? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar a essa gema a mesma quantidade em peso de água salina estéril. Então 16,940 gramas de gema vai ser a mesma quantidade em peso, ou seja, 16,940 gramas de água salina estéril. Então com o auxílio da nossa pipetinha de 10 ml, né? Eu zero a balança novamente. E agora eu vou adicionando, não me importa o volume, lembrando, é o peso que vai me importar. Eu vou adicionar então 16,940 gramas de água salina estéril. Adicionado então a quantidade, lembrando, essa pipeta a gente vai utilizar de novo, então vou voltar aqui para o meu saquinho. Agora eu posso tirar então 16,940 gramas de água. Agora eu faço a homogeneização, então eu misturo totalmente a minha gema naquela água salina estéril. Pronto,
nossa emulsão de gema de ovo está preparada. Então agora, o que eu vou fazer? Antes de suplementar o meio, eu vou preparar as nossas placas, então vou já identificá-las. Lembrando sempre o que a gente deve identificar nas nossas placas. Qual é a nossa amostra, a sigla do meio de cultura, a diluição e a data. Então, nossas placas estão identificadas, vamos proceder então à suplementação do meio para daí verter o meio para que ele possa solidificar, certo? Então, para eu fazer a suplementação do meio, eu tenho que suplementar esse meio quando ele estiver na temperatura entre 45 e 50 graus, certo? Porque se eu suplementar o meio com uma temperatura muito alta, se ele estiver muito quente, o que pode acontecer? Pode coagular as proteínas, né? Ou mesmo outras substâncias, né? Modificar outras substâncias que contém tanto na emulsão de gema de ovo quanto o telurito de potássio, certo? Então, o meio que a gente utiliza é o meio ABP. Então, lá no frasco do meio de cultura, ele diz que eu devo adicionar para 1 litro, quando eu preparar 1 litro de meio de cultura, 50 ml de emulsão de gema de ovo e 10 ml de solução de telurito de potássio a 1%. Então, aqui eu preparei a quantidade que a gente vai utilizar em 4 placas, que é 100 ml, certo? Então, se para 1 litro de meio de cultura eu preciso adicionar 50 ml de emulsão de gema de ovo, para 100 ml de meio de cultura eu preciso adicionar 5. Então, eu vou adicionar 5 ml de emulsão de gema de ovo nesse meu meio de cultura, certo? E a solução de telurito de potássio, o que diz a preparação do meio, né? Para 1 litro, eu tenho que adicionar 10 ml. Para 100 ml, então eu vou adicionar 1 ml. Então, a mesma pipeta que a gente utilizou para fazer a adição da água salina e estéril na emulsão de gema de ovo, é a mesma que eu vou utilizar então para pipetar a emulsão. Adiciono e já faço a homogeneização, certo? Emulsão de gema de ovo adicionada. Agora, com uma pipeta também estéril, eu vou adicionar 1 ml do telurito de potássio. Adicionado, faço a homogeneização e agora eu vou verter o meio de cultura nas placas. Pronto, agora as placas elas vão ficar em repouso para a solidificação do meio de cultura. E a gente vai preparar a diluição da nossa amostra. Então, vamos preparar as diluições de 10-1 até 10-4. Então, faço a higienização do prato. Faço a higienização da embalagem.
E agora vou diminuir então a minha amostra. Amostra diminuída, vamos à pesagem. Lembrando de quanto a gente deve pesar? 25 gramas. Gramas pesadas. Agora eu vou fazer a diluição 10 a menos 1. O diluente que a gente utiliza para a determinação de Staphylococcus coagulose positiva ou Staphylococcus aureus é a água salina peptonada. Lembram que a gente vem utilizando então nas aulas anteriores a água peptonada 0,1%? Então aqui eu preciso utilizar a água salina peptonada 0,1%. Então ela tem uma pequena adição de sal. Então eu verto os 225 ml de água salina peptonada. Agora eu vou levar então para o homogeneizador. Então nossa amostra já está totalmente homogeneizada. Agora a gente vai abrir e preparar as diluições 10 a menos 2, menos 3 e menos 4. Da mesma forma que a gente já preparou em todas as outras aulas práticas. Então, sempre 1 ml da diluição anterior para preparar a diluição subsequente. Então, nossas diluições já estão preparadas. A gente vai pipetar, então, a quantidade correspondente de cada uma das diluições para cada uma das placas. Lembrando, a gente está trabalhando com o espalhamento em superfície, a técnica de semeadura por espalhamento em superfície. Minha alça de Drygalski já está aqui, já flambei, já está esfriando. E eu tenho que pipetar 0,1 ml da diluição para a placa e depois fazer o espalhamento, sempre da 10 a menos 4 para 10 a menos 1. Então, vou pipetar agora o 0,1 ml. Sempre tomando cuidado, de verificar o volume da pipeta. Então, pipetado 0,1 ml de cada uma das diluições correspondentes. Agora eu vou fazer o espalhamento da 10 a menos 4 para 10 a menos 1. Ao final, então, eu flambo novamente a minha alça de Drygalski. E deixo ela sobre a bancada esfriando. Então, agora as nossas placas, elas já estão prontas para irem para a estufa. Qual que é o tempo e a temperatura de incubação de Staphylococcus? Então, a gente vai incubar essas placas a 35 graus Celsius por 48 horas. Certo? Sempre invertendo as placas, ok?
Após 48 horas, se tiverem colônias típicas, a gente dá sequência à análise para confirmar se é Staphylococcus coagulase positiva, ou seja, Staphylococcus aureus. Dando continuidade, então, à nossa análise de Staphylococcus coagulase positiva, então, como vocês já viram nas fotos, em todas as placas, em todas as diluições, nós tivemos uma quantidade de colônias bastante grandes, né? Talvez na foto não fique tão claro o aspecto característico da colônia de Staphylococcus. Qual que é o aspecto característico? São colônias pretas e elas devem apresentar em volta um halo de precipitação. As colônias pretas vocês vão conseguir identificar e visualizar nas fotos, né, que estão aqui no vídeo, bem facilmente. O problema são os halos de precipitação. Eles são bastante sutis, talvez vocês não observem. Mas em todas elas, né, algumas colônias que estão bem isoladas, é possível visualizar esse halo de precipitação. Então agora eu devo dar continuidade à análise de Staphylococcus coagulase positiva. Então, para confirmar o que? Se é realmente Staphylococcus aureus ou se é alguma outra espécie de Staphylococcus, certo? Então, de todas as placas positivas, né, o que eu devo fazer agora? Eu devo passar 2 colônias de cada placa para caldos BHI. Então, eu já tenho aqui, ó, tubos contendo 10 ml de caldo BHI e eu vou passar 2 colônias de cada uma das placas, né, colônias típicas que apresentem aquele halo de precipitação e que estejam bem isoladas, né? Então eu tenho que verificar onde eu tenho colônias isoladas, eu raspo elas com a alça de platina com muito cuidado e solto aqui no caldo BHI. Então, como a gente tem 4 diluições, no total a gente vai ter 8 caldos BHI, 8 tubos contendo caldo BHI, certo? Então, vamos fazer a passagem, né, dessas colônias típicas para o caldo BHI. Então, primeiro eu vou flambar a minha alça. Eu vou escolher, aqui a gente observa uma quantidade bem grande de colônias, né? Só para exemplificar o resultado. Nas diluições 10 a menos 1, menos 2 e menos 3, nós tivemos contagens acima de 250, então maior que 250 colônias. E na 10 a menos 4, nós tivemos 233 colônias. Então foi uma contagem bem alta, né? Vamos confirmar agora se é realmente Staphylococcus aureus. Então agora eu vou pegar uma colônia bem isolada, é bem sutil. Eu raspo ela e solto no caldo BHI. Cuidado para soltar realmente essa colônia típica no caldo BHI. Agora eu vou escolher mais uma colônia bem isolada. E vou passar para o segundo tubo da diluição 10 a menos 1. Muito cuidado na hora de colocar a alça aqui dentro do tubo para não encostar na parede do tubo onde não tem o caldo. Eu preciso soltar a colônia no caldo. Então agora eu vou fazer a mesma coisa para a diluição 10 a menos 2, menos 3 e menos 4. Todas as colônias, então, 2 colônias de cada placa passadas aqui para o caldo BHI. Esses tubos, então, eles vão para a estufa a temperatura de 35 graus Celsius por 24 horas. Aí amanhã a gente faz a confirmação se eu tenho realmente Staphylococcus aureus aqui nesse caldo BHI. Dando continuidade, então, à nossa análise de Staphylococcus coagulase positiva, os nossos tubos com caldo BHI já permaneceram na estufa durante 24 horas a 35 graus, agora a gente vai
para a terceira etapa, então para confirmação se o que cresceu naquelas nossas placas, né, é Staphylococcus aureus, ou seja, o Staphylococcus, para ser especial, ele tem que coagular o plasma de coelho. Então aqui a gente tem o coagoplasma, é uma solução comercial, né, é um pozinho, e aqui no frasco ele diz para eu diluir essa quantidade que tem, né, de pozinho em 3 ml de solução fisiológica estéril. Então aqui a gente tem uma solução fisiológica, ou seja, um soro fisiológico comercial. Ele está nesse frasquinho aqui porque ele já foi previamente esterilizado. Eu só diluo o que tem aqui com 3 ml e aí eu vou para a terceira etapa da nossa análise, que é o quê? Para cada tubo de caldo BHI, ou seja, nós temos 2 da diluição 10 a menos 1, 2 da 10 a menos 2, 2 da 10 a menos 3 e 2 da 10 a menos 4. Eu vou fazer um tubo de hemólise. Então, eu vou ter 2 tubos 10 a menos 1, 2 10 a menos 2, 2 10 a menos 3 e 2 10 a menos 4. Para confirmar o quê? Se o micro-organismo que estava lá naquelas placas, que está aqui nesse líquido, em contato com o plasma de coelho, ele vai coagular. Então, a gente tem que passar 0,2 ml de cada um dos tubos de caldo BHI para um tubo estéril. Então, esses tubos aqui foram previamente esterilizados, e juntar com 0,2 ml dessa solução de plasma de coelho. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou pipetar 0,2 ml em todos os tubos, lembrando, utilizar uma pipeta diferente para cada um dos tubos, e depois eu venho pipetando o coagoplasma. Antes de fazer essa passagem, né, do 0,2 ml do caldo BHI para os tubos de hemólise, eu vou diluir então a quantidade que tem aqui de pozinho em 3 ml de soro fisiológico. Então, a nossa pipeta de 1 ml, vou pipetar 3 vezes para diluir o que tem ali no frasquinho. Vou agitar com bastante cuidado. Está totalmente diluído, então o nosso plasma ele já está pronto. Agora a gente faz a pipetagem de 0,2 ml para o tubo correspondente. Só para mostrar para vocês, ó, é uma quantidade bem pequenininha de líquido. Então, 0,2 ml do caldo BHI. Agora eu vou fazer a mesma coisa para todos os outros tubos. Então, todos os meus tubos já foram pipetados, né? 0,2 ml de cada diluição correspondente. Agora eu venho pipetando em todos eles 0,2 ml de coagoplasma.
Tampo e faço uma agitação leve em cada um deles. Só para que o caldo BHI ele se misture com o coaguplasta. Pronto. Então esses tubos de hemólise, eles devem ficar na estufa a 35 graus Celsius e a gente vai verificar esses tubos com 1 hora de incubação, com 2 horas, com 4, 6, 12 e 24. E o que a gente procura? Então, tá vendo que a gente tem líquido aqui, né? A gente procura o quê? A formação do coágulo. Então, esse líquido aqui, ele vai, se for Staphylococcus aureus, ele vai formar um coágulo firme, então, como se fosse um fundo de gelatina, certo? Então, a gente vai fazer essa verificação com 1, 2, 4, 6, 12 e 24 horas.